Olá, bem-vindo a este vídeo tutorial da Advanced Vacuum. Neste vídeo, vamos demonstrar o passo a passo para a construção de placas planas em fibra de carbono utilizando resina epóxi e o processo de laminação a vácuo. A placa construída neste vídeo é igual a esta, laminada com resina epóxi, fibra de carbono e núcleo estrutural pelo processo de laminação a vácuo. Vamos demonstrar como preparar o molde, a montagem dos tecidos de fibra de carbono e qual a sequência dos materiais de vácuo. A primeira etapa, nós vamos preparar o molde. No caso, nós vamos utilizar um vidro como molde. Então, nós vamos isolar a área e vai aplicar cera. Essa parte que nós estamos isolando, ela vai receber o pack tape depois. Agora nós vamos aplicar a cera. Seguindo as recomendações do fabricante, ele recomenda que você aplique uma demão de cera, retire ela logo em sequência para aplicar a próxima demão. Nós vamos repetir esse processo 3 vezes, porque eu já utilizei esse vidro algumas vezes. Caso você utilize o vidro pela primeira vez, recomendamos que aplique 5 demãos. Vamos repetir o processo 3 vezes. Esse daqui é o maior tecido de fibra de carbono que eu tenho. Vou demarcar em volta dele. Após a marcação, nós vamos aplicar uma resina cristal de poliéster. Por cima dessa resina que nós vamos fazer a laminação a vácuo com resina epóxi. Nós vamos aplicar a resina cristal poliéster. Vou utilizar 50 gramas. Vamos utilizar 1% de catalisador, que é meio grama. Vamos utilizar um pincel para aplicar essa resina. Agora vamos aguardar 6 horas, que é o tempo de cura dessa resina, para a gente poder começar a fazer a laminação. Após o tempo de cura da resina de poliéster, vamos começar a montar a parte de vácuo. Então nós vamos colocar tack tape nessa fita de fora, e essa fita que tem aqui dentro, ela vai continuar, que ela vai ser a nossa marcação da peça. Então nós vamos retirar a fita.
Toda vez que estiver metendo no tack tape, nós levantamos ele, colamos o tack tape por cima. Nós deixamos os materiais todos cortados já. Então nós temos o tecido de fibra de carbono que está cortado, o núcleo estrutural que já está cortado e os materiais para laminação a vácuo que também já estão cortados. Nós deixamos tudo cortado porque quando nós começarmos a catalisar a resina, não vamos ter tempo para parar para ficar cortando os materiais, então já está tudo cortado. Então nós vamos alinhar o tecido de fibra de carbono. Esse é o primeiro tecido. O layout que nós vamos utilizar aqui é o seguinte: vai ser um tecido de fibra de carbono, o núcleo estrutural, e depois eu vou cobrir tudo com mais um tecido de fibra de carbono, fazendo um sanduíche no núcleo estrutural. Agora nós vamos utilizar a resina epóxi. Essa resina epóxi ela tem uma catalisação diferente da resina de poliéster. A catalisação dela é de 3 partes de resina para uma parte de catalisador em peso. Espalhar com a espátula. O tempo de trabalho dessa resina é de 60 minutos, sempre no mesmo sentido, né? Nunca cruzando o sentido da fibra de carbono. A próxima etapa é colocar o núcleo estrutural. Você percebe que ele tem uma furação. Essa furação serve para não dar bolha na hora que aplicamos o vácuo. Vamos aplicar a resina em cima dele também. Vamos adicionar o último tecido em cima, fechando o sanduíche. Após finalizarmos a laminação manual, vamos montar a parte de vácuo. O primeiro item a ser adicionado é o peel ply. Depois nós vamos adicionar o filme perfurado. Ele funciona como uma espécie de um filtro, ele que controla a saída de resina da peça. Nós vamos adicionar filme absorvente, ele que absorve o excesso de resina que tem na peça. E agora vamos montar a parte do vácuo.
filme absorvente, além dele absorver o excesso de resina da peça, ele também serve para distribuir o vácuo na peça. Então, após colocarmos o filme absorvente, colocamos o filme de vácuo. Lembrando sempre de fazer os brincos, para ter um pouco de folga na bolsa. Após finalizarmos o fechamento da bolsa, vamos conectar a tomada de vácuo e ligar a bomba. Bom, agora nós vamos utilizar o ultrassom para ver se encontramos algum vazamento. Quando ele pisca com a luzinha vermelha, ele está indicando que tem um possível vazamento. Após finalizarmos o fechamento da bolsa, vamos aguardar 8 horas com a bomba ligada e 24 horas para poder desmoldar a peça. Então eu vou deixar a bomba ligada por 8 horas. Após 24 horas, nós vamos desmoldar a peça. Agora vamos retirar o Q-Ply. E vamos desmoldar a placa.
Após desmoldarmos a peça, nós vamos recortar ela, porque eu quero somente a parte onde tem o núcleo. Então vou marcar com uma fita crepe. Nós vamos recortar ela utilizando uma lixadeira com um disco de corte. Após recortarmos a peça, nossa peça está pronta. Ela é um sanduíche com uma camada de fibra de carbono de cada lado e um núcleo estrutural no meio. Ela fica extremamente leve e extremamente resistente, pesando 74 gramas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para você ser sempre o primeiro a receber o nosso conteúdo, assine o nosso canal. Para você ver o vídeo da construção e montagem do reservatório, clique no vídeo ao lado. Se por um acaso ainda ficou com alguma dúvida, utilize o comentário para tirar suas dúvidas. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, peço para que curta o vídeo para sabermos se estamos no caminho certo. Para obter mais informações ou adquirir alguns dos nossos produtos, visite o nosso site. Obrigado e até o próximo vídeo.